No princípio criou Deus os céus e a terra. Perdão. E a terra era sem forma e vazia. Esta é a tradução de quase todas as Bíblias em língua portuguesa, corrigida, atualizada, revista e corrigida, contemporânea, quase todas. Sim. Mas a palavra era ali, a terra era sem forma e vazia, ela pode ser traduzida desta forma, mas não unicamente desta forma. O hebraico é uma língua, é um idioma. Não fique triste comigo, né? Não me interprete mal. Aí eu falo com vocês e olho para a câmera, quase fazendo um apelo. Mas o hebraico é um idioma pobre. É um idioma pobre. Em que sentido? Né? Eu sou apaixonado no hebraico, eu não falo hebraico. Eu estudo hebraico, eu sou apaixonado no hebraico, não falo hebraico, tá bom? O meu hebraico só não é pior que meu grego. Mas vamos lá. O hebraico tem poucas palavras. O hebraico é uma estrutura simples e com poucas palavras. Não é como o português. O português tem camisa, camisola, camisão, camiseta, camisa, camisa regata, camisa, calça, bermuda, short. Tá. Nossa, o português, até comparado com o inglês, por exemplo, e outros idiomas, nós temos muito vocabulário, muitos verbos. No hebraico, uma mesma palavra pode ter muito significado. Muitos, diferentemente do português. Então, quando lemos a Bíblia, na Bíblia em Gênesis 1, e a terra era sem forma e vazia, essa não é a melhor tradução. A melhor tradução seria tornou-se. A terra veio a ficar sem forma e vazia. O Deus da Bíblia, ele não é o criador do caos. Deus não criou um mundo caótico. Deus não criou um mundo destruído. Deus não criou um mundo sem forma e vazia. Faz sentido. Deus criou um mundo, ponto. Tudo funcionando, ponto. Perfeito, lindo, belo, ponto. Este mundo veio a ficar sem forma e vazio. Alguma coisa aconteceu, uma catástrofe aconteceu e este mundo veio a ficar sem forma e vazio. Então a palavra era ali, ela seria melhor traduzida por tornou-se. Veio a ficar sem forma e vazio. E aí o texto prossegue. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse verbo também pairava, ele dá a ideia de uma galinha, uma ave que senta sobre os ovos e choca os ovos e gera vida ali. Então, Gênesis 1, Moisés está dizendo, olha, o Espírito de Deus, do Deus Criador, desce sobre o nosso mundo e choca o mundo e gera vida no mundo novamente. E esta é a ideia do registro de Moisés. Aí a grande pergunta, que eu já sei que vocês já vou me antecipar aqui um pouquinho, sei que vocês vão chegar lá para complicar a minha vida aqui, o que aconteceu, então, que destruiu o mundo, que esse mundo... Porque aí vem toda aquela questão dos dinossauros, né? Do Rex. Onde foram parar o Rex? Exato, porque tem provas, né? Do meu Rex? Tem os ossos deles aí. É inegável. Acho que hoje, todos nós, todo jovem, todo adolescente, todo mundo que tem acesso à ciência, né? Poxa, não tem como negar a existência dos dinossauros, né? Pelo amor de Deus. Então nós sabemos que eles existiram sim, tem fóssil do mundo todo, enfim. E por que eles foram extintos? Bom, existem várias teorias pela ciência. Aí não estou falando mais da Bíblia. Sim. Ciência, várias teorias, tá bom? Qual é a mais aceita? Eu não estou dizendo que é uma unanimidade, pelo amor de Deus. Mas qual é a mais aceita? A mais tradicional, mais aceita no meio acadêmico? Bom, uma grande catástrofe, né? Um grande meteoro, ele se chocou com a Terra e o impacto deste meteoro com a Terra foi, segundo alguns, foi até numa região do México, aqui no continente americano, mas deixa essa discussão para depois. Fato é que ele se chocou com a Terra, muitos dinossauros morreram com o impacto desse grande meteoro com a Terra. Sim. Os que não morreram de forma imediata, e chuvas de meteoritos, sim, de outros milhares de meteoros pequenos. E os que não morreram de forma imediata com o impacto
né, ou por ondas do tsunami, ou por erupção vulcânica, ou por radiação, uma camada muito grossa de minerais, de uma poeira muito grossa, subiu e envolveu todo o globo, todo o planeta Terra, impedindo que os raios solares, né, penetrassem. Então isso durou muito tempo. Então as grandes árvores, a vegetação, ela morreu. As árvores não duram sem o calor do sol, né? Os grandes animais que não morreram de imediato acabaram morrendo, dando possibilidade de vida apenas para um grupo menor, que consumia menos, que era mais ligeiro, são os mamíferos. Então, essa é a grande teoria, né? Ou a teoria mais aceita. Boom! Não morreu no impacto, mas teve vários outros que não morreu com essa chuva de meteoritos, também de meteoros menores. Essa poeira envolveu todo o globo, os raios solares não penetraram, a vegetação, os grandes animais, né, que comiam a copa das árvores ali, eles morreram de fome, os carnívoros não tinham o que comer, e aí entrou a cadeia foi sendo destruída, desmontada. Bom, quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia fala, né, da queda, né, de um ser angelical. Quando a gente fala anjo, a Bíblia não... o céu ele não é povoado apenas por anjos, né? Existem anjo, arcanjo, querubim, serafim. Segundo alguns sábios do judaísmo, existem pelo menos mais 7 classes de seres angelicais, além dessas que eu mencionei. Mas vamos ficar com o que é claro na Bíblia. Anjo, arcanjo, querubim, serafim. Tá? Então, um querubim ungido, extremamente poderoso, gracioso, foi expulso do céu com 1/3 dos seres angelicais. Então, ele cai na terra e provoca tudo isso. Então, o que a ciência chama de um grande meteoro, a gente chama de diabo. A queda de Lúcifer, né? A queda de Lúcifer. E aí tem todos os meteoritos. Então, houve uma devastação no mundo. Então, o mundo original, ou a Terra primitiva, ela foi destruída. Esse evento, nós deveríamos, então, se fosse seguir na Bíblia, seria antes do primeiro versículo. Sim. Tem um evento, tem um evento aí depois que ela se torna vazia, como a Bíblia relata em Gênesis. Antes da criação do homem. A Bíblia não é um livro escrito em ordem cronológica, né? Na verdade, um exemplo. O primeiro livro não seria Gênesis, é Jó. Caramba. Segundo Testamento, o primeiro livro não é Mateus, com certeza é Marcos, o evangelho mais primitivo. Então a Bíblia não tem ordem cronológica. De forma geral, as epístolas foram escritas primeiro que os evangelhos. Não tem Mateus, Marcos, Lucas e João, depois as cartas paulinas. Faz sentido, e outras. faz sentido Gênesis ser primeiro, que o cara olha ali e fala, pô, Gênesis está falando da criação do mundo. Vou botar ele primeiro. Entendeu? Mas não todo o conjunto, né? Por exemplo, o primeiro versículo da Bíblia, né, seria João 1:1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se você for colocar a Bíblia em ordem cronológica, você vai mexer em todos os livros, em todos os capítulos e em todos os versículos, né? Então, a Bíblia ela é organizada por narrativas, conjuntos de narrativas. Então, você tem Gênesis, narra uma parte da história, mas você tem outros livros lá na frente que vai narrar coisas, descrever fatos que aconteceram antes dos textos de Gênesis, né? Livros que foram escritos muito depois, como eu disse, por exemplo, Jó foi escrito primeiro do que Gênesis, né? Jó era um primo, acredita-se, né, dos judeus, de Moisés, o autor do livro de Jó. Bom, mas Moisés ele escreve ali então, falando sobre a criação, e é entre o versículo 1 e 2, nós não temos como calcular quantos milhares, milhões de anos passaram. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, e a terra, está aqui, e a terra
veio a ficar ou tornou-se, ó, sem forma e vazio. Versículo 2. Entre o versículo 1 e o versículo 2, quanto tempo se passava? Quantos anos? Quantos milhares? Muitos anos. É por isso que nos dias de Noé, como um todo, né, já não se existiam mais dinossauros. Por exemplo, a gente pode dizer que o crocodilo, né, ou os tubarões são descendentes diretos dos dinossauros. Mas eu estou falando assim do Tiranossauro Rex, desses grandes predadores. Né, algumas espécies maiores. O Megalodon, que era um tubarão gigante. Sim, todos esses aquáticos, ainda que possa ser que exista uma ou outra espécie nas profundezas do abismo, mas como um todo isso aí foi extinto, né? Isso acabou. Já nos dias de Moisés já não se existia mais. A Bíblia fala uma ou outra passagem que dá margem para interpretar a presença de uma espécie, né, desconhecida, que muitos acreditam ser os dinossauros nos dias de Moisés. A Bíblia fala do Leviatã. Alguns interpretam o Leviatã como um dinossauro. A Bíblia fala do Belmonte. A Bíblia fala... Tem mais algumas passagens de Jó, sobretudo os textos mais antigos. Alguns salmos também. Seria o quê? Uma espécie de um dragão? Há quem diga que sim. Né? Eu penso até que não. É difícil você provar essa coisa do, vamos lá, do cuspir fogo, né? Complicado, como cospe fogo e não se queima, isso é bom para filme. Agora, de um grande lagarto, uma espécie que voa, por que não? Sim. Por que não? Então, pode ser que sim, né? Possa ser que sim. Tem muitos animais que não existem hoje mais, né? E já existiram, e outros são descendentes diretos. Mamute. Né? Hoje nós temos os elefantes, mas e os mamutes? Os tigres dentuços lá, ó, perdoe aqui os biólogos, né? Mas esses tigres não existem mais. Os mamutes também eram muito mais fortes, eram maiores, mas nós vemos aí alguns congelados num nível de preservação altíssimo, né? Nos dias de Moisés eles existiam. Difícil afirmar isso, né? Pelos dados que nós temos hoje, não. Eles estão numa era glacial, são milhares e milhares e milhares de anos atrás. A Moisés, nós estamos falando talvez aí de pouco mais de 7.000 anos. A história de Abraão, né? Gênesis, que eu digo, no caso. Não, e esses animais estão congelados há milhões de anos.